Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós iremos demonstrar como é feita a configuração da nossa planilha de controle de gastos. Então, qual é o primeiro passo antes de começar a trabalhar com essa planilha? Então, a primeira coisa após adquirir a planilha, você precisa desbloqueá-la. Você vai pressionar o botão direito e escolher a opção Propriedades. Aqui na opção Propriedades, você precisa verificar nos atributos, irá aparecer uma caixinha de desbloquear. Você vai selecionar essa caixinha aqui de desbloquear, colocar em aplicar e OK. Após você realizar essa operação, agora sim você pode abrir a sua planilha de controle financeiro. Agora, com a nossa planilha aberta, irá aparecer algumas informações, como por exemplo, habilitar a macro. É só clicar em habilitar para que a planilha funcione normalmente. A macro, ela vai ser responsável em fazer esse direcionamento entre planilhas, essa navegação. Então é importante que você tenha essa macro habilitada para que a planilha funcione normalmente. Aqui no nosso dashboard nós temos a relação do saldo, tudo o que entrou seriam as receitas e todas as saídas que são as nossas despesas. Como vocês podem perceber, nós temos alguns meses selecionados de forma específica, janeiro, março, junho e julho. Caso eu queira incluir algum mês na seleção, é só pressionar a tecla Ctrl e selecionar o mês escolhido. E automaticamente o gráfico ele irá inserir esse mês. Então, se eu quiser apenas avaliar um mês em específico, eu vou clicar nesse mês, por exemplo, fevereiro, e ele irá me trazer as informações referentes ao mês de fevereiro. Então, nós temos 1.700 de saldo, aqui são as entradas e as despesas, e eu consigo avaliar aqui embaixo a categoria. Então, percebam que nós temos todas as categorias aqui, de uma certa forma, selecionadas. Quando eu clico em filtro, eu quero avaliar apenas a despesa. Então, OK, ele vai me trazer aqui só as despesas referente ao mês selecionado, que seria o mês de fevereiro. Então, foram 800 referente à alimentação. Se eu quiser trocar aqui e colocar agora as receitas, eu consigo avaliar que de receita mensal eu tive 1.500 referente ao meu salário e de dividendos também recebi R$1.000. Então você consegue fazer o controle mês a mês ou você pode pressionar o Ctrl, segurar a tecla desejada e pressionar o outro mês. No caso, o mês de abril, com o Ctrl pressionado, eu consigo fazer análise de 2 meses, 3 meses, 4 meses, tá? Ou análise completa. Então aqui eu tenho análise também da categoria receitas mês a mês. E eu posso vir aqui também e selecionar tudo, tá? Tanto as despesas como os salários, as entradas de receitas. Se eu quiser fazer uma avaliação de um outro mês, é só pressionar Ctrl e selecionar esse outro mês. Legal? E aqui ele já faz automaticamente, a receita e a despesa para gerar o saldo da minha carteira ou do meu controle. Se você vir aqui nesse filtro do mês e clicar nessa pecinha de limpar filtro, o que ele acontece? Ele traz todos os cadastros. No caso, eu coloquei 12 meses, ele vai me trazer a linha de 12 meses, tá? Agora vamos aqui para a parte de lançamento. Quando você clica na parte de lançamento, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, para que nós possamos inserir informações novas? Primeiro, nós vamos deletar essas informações antigas. Muito importante, antes que eu me esqueça, tem uma coluna aqui, ela está ocultada. Se você pressionar o botão direito, selecionar a coluna E e H, botão direito, clicar em reexibir, tem uma coluna ano e mês que serve para fazer a segmentação de dados do filtro do dashboard. Então, nessas duas colunas finais você não vai mexer, você vai simplesmente deletar as informações das outras, tá? Então, vou vir até aqui em cima, vou deletar e a mesma coisa aqui. Eu vou subir esta minha tabela até a primeira informação, caso você não tenha nenhuma informação e vá inserir do zero, tá? Essa questão de valor você pode apagar, que ela não vai mais servir para as nossas informações.
e a partir de agora ela vai acompanhar a tabela conforme você vai inserindo novas informações. Então, por exemplo, receita, salário, eu coloquei trabalho aqui. Digamos que eu tenho uma receita de R$2.000 todo dia 5/1. Então, eu coloco R$2.000. Ah, muito interessante aqui também. As receitas, elas têm duas categorias, tá? Dois tipos, na verdade, receita e despesas. Quando você seleciona a parte de receita, ela abre um combo box aqui na parte de categoria, que você pode escolher entre salário e dividendos. Mas se eu quiser alterar e colocar outro combo ou outra descrição nesse combo box, aqui em cima nós temos dois agrupamentos, tá? Dois sinalzinhos de mais. Se você clicar no primeiro sinal de mais, nós temos salário e dividendos. De repente você quer colocar outra coisa como rendimentos e você pressiona Enter, você vem aqui na categoria e automaticamente ele aparece rendimentos. Então você pode adequar a sua realidade, tá? A mesma coisa acontece para despesas. Se eu selecionar despesas, já tem um combo box aqui determinado para despesas. Como que eu posso acrescentar ou eliminar informação? É só você vir aqui no outro sinal de mais, tá? Tirar o agrupamento e acrescentar aquilo de acordo com a sua realidade. Digamos aqui que nós iremos colocar financiamento, tá? E a partir do momento que você selecionar despesas, a categoria de financiamento irá aparecer, tá? Então está vinculado caso você queira colocar mais categorias de acordo com a sua realidade. Só lembrando que são dois combozinhos aqui em cima agrupados. Se você quiser tirar, é só pressionar Delete que você apaga, tá? E eu vou fechar o combo aqui. Então, a primeira lançamento, né, que nós iremos fazer é em relação a receita. Eu vou colocar aqui salário, tá? E aqui no salário, referente a trabalho, R$2.000 por mês. Então, eu acabei de digitar R$2.000 por mês. Se você vir aqui embaixo, mesmo que você não pressionar a tecla Tab e colocar uma outra data, por exemplo, dia 7/1 de 2024, e der um Enter, automaticamente a tabela acompanha. Então, por isso que eu abri essas duas colunas para vocês entenderem que tinha outras informações vinculadas no nosso dashboard. Lembrando que essas duas últimas colunas são automáticas, você não precisa preencher. Aqui eu vou colocar então a questão de despesas, tá? Vou colocar a despesa como cartão de crédito, tá? Vou colocar a descrição gerais, né? Gastos gerais ou com eletrônicos. Essa descrição vai ser manual, pessoal, então não se preocupem aqui. Aqui é para vocês terem um maior detalhamento, tá? Mas o que vai importar no vínculo mesmo é esse combo de despesa e categoria para fazer o filtro. Aqui seria um detalhamento do que você gastou com o cartão de crédito. Vamos colocar aqui R$500. Percebam que quando você seleciona o combo de despesa, automaticamente a cor de valor muda para vermelho, que é uma saída, e se você pressionar o Enter, ele também coloca negativo, indicando que é uma saída do seu orçamento, tá? Então nós temos dia 7/1, nós temos dia 5/1. Eu vou colocar mais um lançamento aqui, dia 15/1. Vamos dizer que você tenha um recebimento, tá? Relacionado à receita. E vamos colocar aqui dividendos de ações. Digamos que uma ação, por exemplo, ela pagou um dividendo nesse dia. Vou colocar aqui R$30 e vou pressionar a tecla Enter. Quando você voltar para o seu dashboard e pressionar aqui a questão de atualizar, o que ele vai aparecer no dashboard? Ele vai simplesmente fazer o vínculo da atualização, deixa eu voltar aqui, da atualização dos seus dados. Então, olha só o que aconteceu, ele atualizou, só tem informações do mês de janeiro, então eu tenho aqui no meu gráfico o percentual referente ao mês de janeiro. Vou colocar mais um mês aqui, então vou colocar o lançamento, vou colocar dia 2/2 de 2024, vou colocar aqui como despesa, por exemplo, um gasto com alimentação, tá? Vou colocar mercado e de repente eu gastei R$800 com o mercado. Automaticamente ele já vai com o símbolo negativo e no dia 5/2 de 2024 eu recebi o meu pagamento. Atenção com a data, tá? Para fazer esse vínculo, vou colocar a receita aqui na questão de salário do trabalho. Então, trabalho é a minha descrição. Vou colocar aqui novamente a questão de R$2.000 mensais. Pressionei Enter, voltei. Se eu vir no meu dashboard clicar em atualizar, magicamente ele vai incluir também o mês de fevereiro, tá? Então, se eu tirar o filtro aqui, vamos lá, atualizei novamente. O mês de fevereiro,
e o mês de janeiro. Então, o que ele faz? Ele traz o lançamento do mês referente àquilo que eu coloquei na minha planilha. Só processar um pouco aqui, pronto, tá? Ele atualizou, ele estava processando. Então, ele colocou o mês de fevereiro. E assim por diante os outros meses que eu for colocar. E se eu quiser uma avaliação melhor, eu posso vir aqui no tipo, né, do mês a mês e selecionar quanto que eu gastei de despesa. Então ele fala cartão de crédito alimentação, tá? Nesses 2 meses. Se eu quero saber apenas um mês, o mês de fevereiro, por exemplo, ele vai trazer apenas referente ao mês de fevereiro. E agora eu vou voltar para a aba de lançamento, por exemplo, e vou colocar mais um mês aqui. Vou colocar dia 5/3 de 2024, tá? Vamos colocar a questão de receita. Vamos manter o salário de R$2.000, por exemplo. A opção, salário, receita, salário. Vamos colocar do trabalho, tá? Questão de R$2.000. E aqui eu vou colocar também, digamos que no dia 7/3 de 2024, eu tive uma despesa com um empréstimo, tá? Eu venho aqui, não tem empréstimo vinculado. Eu venho no combo ali em cima de mais, relacionado à questão de despesas, e vou colocar empréstimo, tá? Quando eu voltar aqui no combo, ele vai aparecer a questão de empréstimo. Vou colocar também, só minimizar. E vou colocar aqui banco, tá? E o empréstimo, eu vou exagerar um pouquinho, vou colocar uns 3.500, tá? Negativos. Olha que interessante, quando você voltar aqui e pedir para atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o outro mês e o bacana é que ele mostra no gráfico exatamente o mês que você extrapolou. Então, aqui no mês de março, eu extrapolei um pouco a questão de gastos e eu preciso verificar o que aconteceu. Então, eu posso vir aqui em março e se eu quiser fazer esse filtro mais precisamente na questão de despesas, por exemplo, ele vai me trazer aqui despesas, ok? Referente ao quê? A empréstimo. Mas eu não quero saber a despesa, eu quero saber a receita do mês. A receita do mês eu só tive, então, relação a 3.500 do meu salário. Opa, ele vinculou uma outra planilha aqui, um outro combo, tá? Deixa eu tirar a questão de despesas. Isso, só receita agora. Pronto, ele mostrou aqui só 2.500. Mas eu tenho mais um lançamento referente a um rendimento que eu vou receber no dia 15 novamente de março, que estava para entrar, então vou colocar aqui uma receita referente ao rendimento. Então, rendimento desse mês foi de um fundo imobiliário, por exemplo, e desse fundo imobiliário ele pagou um rendimento, digamos, de R$500. Se eu voltar aqui e pressionar um atualizar, o que ele vai fazer? Ele já vai contabilizar o rendimento, tá? E se eu voltar ali para o meu gráfico, tirar o filtro aqui, ainda eu extrapolei com 3.500, mas perceba que já deu uma pequena inclinação positiva aqui na minha flechinha, né, no meu gráfico de receitas. Então eu consigo também avaliar mês a mês. Pessoal, para você que ficou até o final, o link da planilha eu vou deixar na descrição ali no comentário. Então, pessoal, vejo na próxima aula e até mais.